Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Alan. E eu sou a tia Vitória. E sejam todos bem-vindos ao Momento Alegria! Eu te convido a ficar em pé pra gente cantar em louvor ao nosso Deus. Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração, a vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer a escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer a escolha certa. Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração, a vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer a escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer a escolha certa. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Homens, a declaração começa com a gente. E meninas, nós vamos fazer a nossa declaração após os meninos, bem bonita. É isso aí, a declaração vai começar no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou homem, criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! É isso aí, Nova Kids, que você continue declarando essas verdades através da sua vida. Exatamente, Nova Kids. E agora você continua de pé e coloque um sorriso grandão no seu rosto para nós cantarmos e dançarmos a próxima música. Sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça, que foi, cai a rodar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê
Nova Kids, e agora você pode sentar, porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje! Olá, Nova Kids! A nossa brincadeira de hoje se chama Game Kids. E eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ter que responder apenas com os dedos. Não pode falar nada. Cada pergunta tem 4 alternativas, Nova Kids. E quando eu finalizar a pergunta e falar todas as alternativas, você vai fazer o seguinte movimento comigo. Pensando. Quando eu fizer a pergunta, qual é a resposta, você vai ter que responder aí da sua casa com os dedos a resposta correta. Combinado? Então agora preste atenção para a primeira pergunta. Vamos lá. Qual era o nome do filho mais velho de Isaac e Rebeca? Primeiro, Esaú. Resposta 2, Jaú. 3, Jacó ou José? 4. Vamos lá? Pensando. E a resposta correta é... Primeiro, Esaú. Eu tenho certeza que você acertou. Agora a gente vai para a segunda pergunta, Nova Kids. Que é assim. O que Isaac pediu para Esaú preparar antes de dar-lhe a bênção? Se você acha que é a número 1, uma resposta de comemoração, você vai fazer assim, ó. Se você acha que é o número 2, uma comida saborosa, vai fazer da seguinte forma. 3, uma bolsa com moedas de prata, vai fazer assim. E 4, um cajado novo, assim. Vamos lá? Pensando. E a resposta correta é 2, uma comida saborosa, Nova Kids. Agora a gente vai para nossa terceira pergunta, tá bom? Que é, qual dos filhos de Isaac recebeu a bênção do pai? Número 1, Esaú. Número 2, José. Número 3, Jaú. Ou número 4, Jacó? Vamos lá? Pensando. E a resposta correta qual é? Número 4, Jacó, Nova Kids. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Game Kids. Nova Kids, fique de pé e vamos continuar dançando! Como foi bonita, brilhante a vida de José, testemunho vivo de quem caminha pela fé. Como foi bonita, brilhante a vida de José, testemunho vivo de quem caminha pela fé. Ele era um filho que obedecia ao seu pai. Teve um dia um sonho, pedido pro Egito ele vai. Como foi bonita e brilhante a vida de José, testemunho vivo de quem caminha pela fé. Como foi bonita e brilhante a vida de José, testemunho vivo de quem caminha pela fé. Como escravo um dia José no Egito então chegou. Deus honrou sua vida e do Egito tornou-se governador. Muito bem, Nova Kids, agora você pode sentar, porque chegou a hora da segunda parte da nossa brincadeira de hoje. Olá, Nova Kids! Agora a gente voltou com a nossa brincadeira e vamos lá para a quarta pergunta, que é a seguinte. Quantos anos Jacó trabalhou por causa de Raquel? Se você acha que é número 1, 6 anos, você coloca assim com a sua mão. Número 2, 7 anos. Número 3, 12 anos. Ou número 4,
14 anos. Vamos lá? Pensando, qual é a resposta, Nova Kids? Número 4. 14 anos ele trabalhou. Agora a gente vai para nossa quinta pergunta. Eu tenho certeza que você está acertando tudo, Nova Kids. Vamos lá, a quinta pergunta. Esaú recebeu Jacó com um abraço de perdão após retornar da casa de Labão. Isso é verdadeiro ou é falso? Se você acha que é verdadeiro, você coloca o número 1. Se você acha que é falso, você vai colocar o número 2. Se você acha que é nenhuma das alternativas, você coloca o número 3. Então vamos lá? Pensando. E a resposta correta qual é? Número 1. Verdadeiro, Nova Kids. Agora a gente vai para nossa sexta e última pergunta. Atenção! Qual o nome do filho mais novo de Jacó e Raquel? Número 1, Azé. Número 2, José. Número 3, Benjamim. Ou número 4, Jacob. Vamos lá? Pensando. E a resposta qual é, Nova Kids? Número 3, Benjamim. E essa foi a nossa brincadeira de hoje, Nova Kids. Eu tenho certeza que você acertou todas as perguntas e continue assim, prestando atenção nas histórias bíblicas, porque você nunca sabe quando a gente vai voltar com mais Game Kids. Tchau, tchau! E agora, Nova Kids, sentados mesmo, nós iremos cantar a nossa última música. Agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do E agora, Nova Kids, chegou o nosso momento de falarmos com Deus. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Deus, obrigado pela minha igreja Obrigada pela minha igreja e pelo Nova Kids. e pelo Nova Kids. Obrigado porque aqui eu aprendo Obrigado porque aqui eu aprendo sobre a Tua palavra. sobre a Tua palavra. E me ajude, Senhor, E me ajude, Senhor, a Te obedecer a Te obedecer e ser fiel a Ti. e ser fiel a Em Ti. nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém! Amém! E agora, Nova Kids, você continue sentado, porque nós vamos agora com a História Bíblica! Olá, Nova Kids! Como é bom estar aqui mais uma vez para ouvir mais uma história bíblica junto com você. Como você já sabe, aqui nós aprendemos sobre as histórias deste livro aqui, a Bíblia Sagrada. Histórias que são 100% verdade. E nelas você pode confiar, pode acreditar. E para ouvir a história de hoje, para aproveitar o máximo possível, você precisa lembrar
de apenas 3 regras. Primeira regra é sentar educadamente, sentar de uma forma confortável aí na sua casa, numa cadeira, no sofá ou no chão. Só não vale ficar deitado na sua cama. E a segunda regra que você precisa lembrar é prestar atenção. Então, se você está vendo aí no seu computador, na televisão, não tire os olhos. Se você está só ouvindo, então fique com os ouvidos bem atentos ao que está sendo falado. E a terceira regra é fazer silêncio. Fazer silêncio com a boca, com o seu corpo todo, para que nada venha atrapalhar você de ouvir a história de hoje. Combinado? Então vamos para a nossa história. Vocês lembram que o povo hebreu estava vivendo em um país chamado, você lembra? Egito, não é isso? Os hebreus estavam agora vivendo neste lugar, numa região chamada Gósen. E Deus chamou um homem muito importante, muito especial. Você lembra o nome dele? Você lembra quem é? Moisés, isso mesmo. Espero que você tenha lembrado aí em casa da história da semana passada. E ele chamou Moisés para cumprir uma missão, porque o povo hebreu que estava no Egito estava sendo escravizado, estava sendo oprimido pelos egípcios. E ali no Egito havia muitos homens hebreus, muitas mulheres. A Bíblia nos conta que existiam mais de 600 mil homens, aproximadamente 600 mil homens, contando somente os que tinham acima de 20 anos de idade, que eram os que podiam servir no exército. E se nós contarmos então mulheres, crianças, imaginamos que teríamos aproximadamente 2 milhões de pessoas, de hebreus, no Egito. Então eram muitas pessoas sofrendo por conta da opressão dos egípcios. Então Moisés, em obediência a Deus, foi falar com o faraó. Olha só, o faraó, o rei do Egito, o homem mais poderoso do Egito. Moisés, então, foi falar com ele. E ao chegar com o faraó, Moisés, então, deu a mensagem que o Senhor havia dado a ele. E disse: faraó, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para o deserto para celebrar uma festa para mim. E quando o faraó viu isso, olha, faraó não ficou preocupado. Faraó não deve ter ficado com medo. Não, sabe por quê? Porque faraó não conhecia o Deus de Israel. Não conhecia o Senhor Deus, o Deus verdadeiro. O faraó, assim como toda a nação egípcia, era politeísta. O que é politeísta? Ou o que é o politeísmo? O politeísmo, Nova Kids, é quando você adora vários deuses. Quando você adora outros deuses, deuses que não são verdadeiros, como o nosso Deus. Então, a nação do Egito e o faraó, eles eram politeístas, eles praticavam politeísmo, eles adoravam vários deuses, eles tinham Deus para tudo lá. Eles tinham Deus da terra, o Deus da magia, o Deus do sol e vários outros. Então, quando Moisés falou com o faraó, ele deve ter pensado assim: Deus de Israel? Eu não conheço esse Deus aí não. Não conheço esse Deus de Israel. Que Deus é esse? Ele imaginou que seria somente mais um, como os outros deuses das outras nações. Então, faraó respondeu a Moisés: Moisés, que Deus é esse? Quem é o Senhor? Quem é esse Deus de Israel para que eu lhe obedeça? Eu não conheço nenhum Deus. Eu não conheço esse Deus. E faraó disse para Moisés: Moisés, você está fazendo o povo parar de trabalhar. Diga que voltem a trabalhar. E o faraó achava que, na verdade, Moisés e o povo estavam arranjando uma desculpa para parar de trabalhar, dizendo que eles eram preguiçosos.
E olha só o que Faraó fez. Faraó mandou aumentar a carga de trabalho dos hebreus. Olha só aqui comigo, Nova Kids. Os hebreus, eles trabalhavam de diversas formas no Egito. Mas a Bíblia também diz que eles trabalhavam na fabricação de tijolos. E para fazer esses tijolos, eles precisavam de palha e de barro. Essa palha servia para juntar com o barro e fazer que o tijolo fabricado ficasse ainda mais firme, ainda mais forte, não quebrasse tão fácil. E o que acontecia? Lá no Egito, os próprios egípcios forneciam a palha para os hebreus. Eles davam a palha, os hebreus juntavam com o barro e faziam os seus tijolos. Mas então o faraó, por conta da sua ira, do seu ódio, por conta daquilo que Moisés havia falado a ele, pedindo para libertar o povo, o faraó decidiu então aumentar o trabalho, intensificar o trabalho dos hebreus e mandou os responsáveis pela fabricação de tijolos não entregarem mais a palha aos hebreus. O faraó disse que agora os hebreus teriam que ir atrás da palha. Eles mesmos teriam que ir atrás da palha necessária para fabricar os tijolos. E mais, o faraó disse que os hebreus teriam que fabricar a mesma quantidade de tijolos que eles fabricavam antes. Nenhum a menos, nenhum a mais. Senão eles seriam castigados, seriam punidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Por conta ali do trabalho cansativo, debaixo do sol, com certeza muito calor, e agora com essa quantidade de tijolos para se fazer, e não tendo o material necessário, tendo que buscar o material necessário, os hebreus então começaram agora a ser castigados, açoitados. E isso, lógico, gerou reclamação entre o povo hebreu. E a Bíblia diz que alguns responsáveis ali, alguns representantes do povo hebreu que trabalhavam também ali, que eram conhecidos como capatazes, eles foram então procurar o faraó. A Bíblia diz que eles foram procurar o faraó, mas o faraó não quis ouvi-los, não quis atendê-los. E eles saíram dali com certeza muito chateados, aborrecidos, porque o povo estava trabalhando como nunca antes havia trabalhado, estava sendo castigado. E olha só o que aconteceu. Depois que Moisés falou com o faraó não quis dar ouvidos ao que Moisés disse. Então Moisés saiu dali. E aqueles homens que haviam tentado falar com o faraó e não conseguiram, encontraram então Moisés e o seu irmão Arão. E eles colocaram a culpa do que estava acontecendo neles dois, dizendo: olha, a culpa do ódio de Faraó é de vocês dois. Tudo que está acontecendo, essa opressão que nós estamos sofrendo ainda maior. E isso fez Moisés ficar triste e fez então, Moisés decidiu então ir falar com o Senhor. Moisés orou a Deus dizendo: Senhor, por que tu me enviaste para cá? Foi para fazer este povo sofrer? Olha só o que está acontecendo. E Deus então, em resposta a Moisés, disse algo incrível e maravilhoso. E eu vou ler para você aqui diretamente da nossa Bíblia. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 6, Deus disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país, o Egito. E Deus ainda disse mais: por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo.
Então Deus estava mais uma vez reforçando para Moisés que ele ia cumprir o que ele havia dito. Ele iria libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Depois de ouvir isso, o que o Senhor havia falado para ele, Moisés foi então falar com o povo hebreu. Foi falar então com o povo em Gósen. Mas só que chegando lá e pretendendo dar a notícia de que o Senhor iria libertar aqueles homens, aquelas pessoas, não deram importância, não ouviram Moisés. Consideraram Moisés um louco por estar falando aquilo. E com certeza isso deve ter abatido, entristecido de alguma forma Moisés. E ele foi falar novamente com o Senhor. E agora, ao falar com Deus, Moisés recebeu a seguinte instrução: Moisés, vá dizer ao faraó que liberte o meu povo. E Moisés ficou sem entender, porque ele já tinha ido falar com o faraó, ele já tinha falado com o povo, e então ele disse: Senhor, mas o povo não me ouviu. As pessoas com quem o Senhor mandou falar, que o Senhor mandou libertar, não me ouviram. Será que o faraó vai me ouvir? E Senhor, eu não sei falar direito, eu não sei falar muito bem. Foi quando Deus então disse para Moisés: Moisés, vá, eu lhe darei autoridade diante de Faraó. Deus ainda disse para Moisés que Arão estaria com ele, como seu porta-voz. Já que Moisés considerou que não falava tão bem, então Deus deu um porta-voz para ele, alguém que iria falar por ele. Deus disse que os egípcios iriam saber quem é o Senhor, quem é o Deus verdadeiro. Você, Nova Kids, sabe quem é o Deus verdadeiro? O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Isso mesmo. Deus queria mostrar para o povo egípcio, que era cheio de deuses, cheio de falsos deuses, que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Não há outro igual a Ele. Não há outro tão poderoso quanto Ele. Então Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou mostrar para os egípcios que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor Deus quando eu levantar as minhas mãos contra os egípcios e castigá-los e tirar os israelitas do Egito. Então, Nova Kids, Deus deu uma instrução para Moisés e para Arão. Deus disse: olha, Moisés, é o seguinte, você vai até o faraó. Quando chegar lá com o faraó, se ele pedir um milagre para você, você vai fazer o seguinte. Peça para Arão pegar a vara que ele tem, jogar essa vara no chão, e a vara então se tornará em uma serpente. Depois dessa instrução, Moisés e Arão compareceram mais uma vez diante de Faraó. E ali com Faraó havia outras pessoas também, havia pessoas importantes, conselheiros, magos, que estavam ali. E Moisés e Arão fizeram aquilo que o Senhor mandou. Arão pegou a sua vara, jogou essa vara no chão. E ao jogar essa vara no chão, aconteceu aquilo que o Senhor havia dito que aconteceria. A vara se tornou em uma serpente, de forma milagrosa. Mas olha só, Nova Kids, que interessante. Preste bem atenção, porque aqueles homens que estavam ali, havia ali junto com eles magos, feiticeiros. E a Bíblia diz que esses magos e feiticeiros conseguiram fazer a mesma coisa que Moisés havia feito. Que estranho, não é mesmo? Peraí, tio Rafael, será então que esses magos, esses feiticeiros, eles tinham o poder de Deus também? Eles estavam ali fazendo aquelas coisas com o poder de Deus? Não, Nova Kids, não era isso. Aqueles homens, através de magias ocultas, através de poderes,
poderes dados pelo diabo, por Satanás, eles fizeram aquele mesmo milagre que Moisés havia feito. Olha, esses sinais aqui, eles nos ensinam uma grande lição, na verdade, várias lições. Primeiro, você precisa saber diferenciar os sinais de Deus e os sinais do diabo. Eles são completamente diferentes. Olha, os sinais que Deus nos dá, eles são para nos convencer da verdade. Assim como Deus queria convencer o faraó a libertar aquele povo. Os sinais de Deus são para mostrar o poder de Deus, toda a sua glória. Agora, os sinais do diabo não. Ele quer nos enganar, ele quer imitar o poder de Deus e ele quer desviar o seu foco da verdade. A verdade que você encontra aqui nesse livro, ó. Ele vai tentar, de alguma forma, tentar desviar o seu foco daquilo que você tem aprendido com a Bíblia. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Satanás tem poder, sim. Ele é poderoso, mas o poder dele é limitado. Olha só o que aconteceu, Nova Kids. Veja como o poder de Deus é superior e é maior do que o de Satanás. A Bíblia diz que aquela serpente que havia sido transformada quando Arão jogou a sua vara, a serpente da vara de Arão, ela engoliu as outras serpentes que haviam sido transformadas por aqueles magos e feiticeiros do faraó. Mostrando então o poder de Deus superior aos feiticeiros, ao poder do diabo. Então lembre-se, Nova Kids, de não confiar só no que os seus olhos veem, mas no que a Bíblia diz, naquilo que Deus já prometeu que faria. Então o faraó, ele também não deu atenção nessa ocasião. Ele não quis saber do que Moisés e Arão tinham para falar, não ouviram a palavra do Senhor mais uma vez. Então, Deus já havia decidido colocar um plano em ação. Deus poderia libertar o povo hebreu ali do Egito, destruindo tudo, com apenas uma palavra, com apenas uma ordem. Mas Deus tinha um objetivo. Deus iria mandar ao Egito pragas. E já tinha dito isso a Faraó se ele não libertasse o seu povo. Então Deus decidiu mandar algumas pragas ao Egito. E essas pragas, elas tinham um objetivo, não era apenas destruir o povo, não. Elas tinham um objetivo específico. Nova Kid, as pragas tinham o objetivo primeiro de libertar o povo de Israel do Egito. As pragas tinham o objetivo de envergonhar os falsos deuses egípcios. E mais, elas tinham o objetivo também de mostrar que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E também as pragas tinham o objetivo de proclamar o nome de Deus por toda a terra. Esses eventos que iriam acontecer no Egito seriam conhecidos em todo o nosso planeta. Então, Deus agora estava fazendo um desafio, iniciando um desafio com todos esses deuses egípcios que nós iremos ver aqui. E o primeiro deus, o falso deus egípcio, que o Senhor Deus decidiu desafiar, era um deus conhecido como Rapi. Ele era o deus Nilo. Lá no Egito existia um rio chamado Nilo, que era um rio importantíssimo para a sobrevivência daquele povo. Era um rio que era fonte de vida. Através desse rio, eles podiam se alimentar, através da pesca. Eles podiam tomar banho, poderiam beber de sua água. Esse rio ajudava nas plantações que haviam no Egito. Então era um rio muito importante. E os egípcios achavam que esse rio, ele era tão importante e ele era tão cheio de vida que só poderia ser obra de um deus chamado Deus Rapi, um deus falso egípcio. Então Deus deu uma ordem para Moisés e Arão irem até
o rio Nilo. E lá no rio Nilo, Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do rio. E olha só, Nova Kids, a primeira praga que Deus mandou sobre aquele rio foi sangue. Isso mesmo. Aquele rio, que era a fonte de vida para os egípcios, agora estava cheio de sangue. Se transformou em sangue. Estava completamente contaminado. Agora não poderiam mais beber daquela água. Os peixes que tinham ali naquele rio começaram a morrer. O rio estava poluído, cheirando mal. E os egípcios tinham agora que cavar poços ao redor das suas terras para ver se conseguiam água limpa para sobreviver. Então Deus, através dessa praga, mostrou que o Deus Rapi, na verdade, não tinha poder algum sobre o rio Nilo. E era, sim, um Deus falso. E olha só, Nova Kids, esse Deus foi derrotado. Mas a Bíblia diz que os magos e feiticeiros egípcios conseguiram fazer algo semelhante ao que Moisés e Arão tinham feito. Conseguiram transformar água em sangue. Mas eles não conseguiram fazer isso pelo poder de Deus. Eles fizeram isso através de poderes ocultos, através de magia oculta, poder que o diabo dá. E por conta disso, o faraó não permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Ele decidiu, mesmo após essa primeira praga, não libertar o povo para sair do seu país, da sua nação. Então, depois, passados alguns dias, Deus decidiu então mandar uma segunda praga. E agora desafiando a deusa da fertilidade, uma deusa conhecida como deusa Heket, uma deusa que sim, como você se puder ver aqui, tem cabeça de rã. Os egípcios imaginavam, desenhavam essa deusa com cabeça de rã. E foi exatamente isso que Deus enviou como segunda praga para o Egito. Rãs. A Bíblia diz, Nova Kids, que Deus fez sair do rio Nilo rãs que invadiram e contaminaram, infestaram toda a terra do Egito. No palácio de Faraó, nas casas, em todo lugar que se passava, se viam rãs. E essa praga aqui, novamente, os feiticeiros e magos do Egito conseguiram também repetir o mesmo feito. De alguma forma, eles conseguiram atrair as rãs dos lugares onde elas estavam e aparecerem na terra do Egito. E mais uma vez, mesmo Moisés e Arão insistindo com Faraó, levando a mensagem que o Senhor tinha dado, ele, com seu coração endurecido, decidiu não libertar o povo. E Deus, assim, através dessa praga, venceu mais um Deus falso do Egito. E não para por aí, Nova Kids. Deus enviou ao Egito mais uma praga. E essa praga agora, a terceira praga, iria desafiar esse Deus aqui, o Deus Geb, o Deus terra, o Deus da terra. E como foi que Deus decidiu fazer isso? Deus deu uma ordem para Moisés e Arão. Deus disse para Arão pegar a sua vara e ferir o pó da terra, tacar a sua vara na terra. E esse pó, a Bíblia diz que se transformou então naquela que seria a terceira praga do Egito. Será que você imagina qual é? Olha só, Nova Kids. Piolhos! Ai, que nojento! Imagina só, Nova Kids, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças do Egito cheias de piolho, coçando as suas cabeças, sofrendo com esse parasita. E não só homens e mulheres, os animais também. Os animais sofrendo em sua pele com essa praga. E esse era o desafio que Deus havia feito a esse Deus falso
do Egito. E olha só, essa praga, os magos egípcios não conseguiram reproduzir. E sabe o que eles disseram quando viram isso acontecendo? Com medo, eles disseram: isto só pode ser o dedo de Deus. Eles mesmos já reconhecendo que não havia outro Deus tão poderoso quanto o nosso. E mais uma vez, mais uma vitória do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro sobre um dos deuses falsos do Egito. E não acho que acabou por aí. Lembra que eu disse? Os egípcios tinham deuses para tudo quanto é coisa. E olha, eles tinham um Deus que era considerado o Senhor da magia, o Deus da magia. E Deus decidiu, nosso Deus decidiu também desafiar esse Deus falso, esse Deus egípcio. E foi aí então que Deus enviou a quarta praga. E essa praga, ela é meio nojenta. Mas ela desafiava o Deus Tote, o Senhor da magia. E essa praga eram as moscas novaquides. Olha só. Deus enviou moscas por todo o Egito. Imagina só, as pessoas comendo, tentando dormir, abrir a boca e já engoliu um monte de mosca. A pessoa, uma mosca já incomoda, duas já incomodam enquanto você está comendo. Imagina centenas, milhares, várias e várias desses insetos por tudo quanto é lugar. E tem algo diferente nessa praga. Deus poupou o seu povo lá na terra de Gósen, na região de Gósen. A Bíblia diz que eles não foram afetados pela praga. Ou seja, não havia moscas naquela região. Foi assim então que Deus enfrentou, desafiou e venceu mais um Deus falso do Egito, Deus Tote, o Senhor da magia. E olha só, Nova Kids, depois dessa praga, o Senhor, mesmo dando a oportunidade para Faraó libertar o seu povo, ele não deixou o seu coração ser amolecido, continuou com seu coração orgulhoso, endurecido, e não deixou o povo sair. Então Deus mandou mais uma praga, e essa talvez você fique triste. Ela é um pouco triste, mas ela era necessária para que Deus mostrasse o seu poder e cumprir os objetivos que ele tinha para essas pragas. Então, Deus desafiou agora a deusa Hathor, que era a deusa vaca. E existia um outro Deus também, o Deus touro. Então Deus decidiu matar os rebanhos dos egípcios, e essa foi a quinta praga. Isso mesmo, Nova Kids, os animais, alguns animais acabaram morrendo. Rebanhos de vacas, rebanhos de camelos, de jumentos, por conta do orgulho e do coração endurecido do faraó. E Deus, então, dessa forma, venceu o quinto deus falso do Egito, a deusa Hathor. E olha só, a Bíblia diz que lá na região de Gósen também não aconteceu nada. E a Bíblia ainda diz que o próprio faraó foi até aquela região para comprovar que nenhum daqueles animais dos hebreus havia morrido. E de fato, nenhum deles morreu. Então Deus aqui derrotou o quinto deus falso com a quinta praga, a morte dos rebanhos. Nova Kids, a sexta praga que Deus enviou ao Egito, agora para desafiar a deusa Ísis, que era a deusa da cura, não poderia ser outra coisa senão uma doença. E foi isso que Deus mandou. Deus mandou feridas. Ah, já que ela é a deusa da cura, já que vocês têm uma deusa da cura aí, então Deus mandou a sexta praga, que eram feridas. E as pessoas que viviam ali no Egito, os animais todos feridos, todos marcados. Ué, mas se eles tinham a deusa da cura, era só adorar, era só fazer um culto a ela, era só fazer uma oração a ela? Mas não.
Deus então mandou essas feridas para provar que a deusa Ísis, que era a tal deusa da cura, não tinha poder algum e era uma deusa falsa. Foi assim então que Deus, o Senhor Deus, derrotou o sexto deus falso dos egípcios, com a sexta praga, que eram as feridas. E a sétima praga, o sétimo deus falso que o Senhor desafiou, era o deus Respo. Esse deus aqui era o deus que, na crença dos egípcios, controlava os ventos e a chuva. E existia uma outra deusa também que eles acreditavam que era a protetora da lavoura, a deusa Serafis. Agora, Nova Kids, Deus então mandou uma grande chuva de granizos, que destruiu todas as plantações dos egípcios. Destruiu as moradias, atingiu pessoas, atingiu animais, causou uma destruição tremenda no Egito. E Deus, então, através dessa praga, venceu o Deus, considerado Deus que controlava os ventos e a chuva, com uma grande chuva de granizo. Então, mais um Deus derrotado pelo único Deus verdadeiro. E não parou, não. Não acabou, não. Ainda havia mais deuses e Deus ainda tinha um plano a concluir. Um plano a finalizar. O próximo Deus a ser desafiado era o Deus Sabeque. Olhe só para esse Deus. Esse Deus, ele era o Deus inseto. E Deus então decidiu desafiar esse Deus com insetos. E Deus mandou a oitava praga, gafanhotos. Olha só, Nova Kids, gafanhotos por todo o Egito. Aquilo que a sétima praga, a praga da chuva de granizo não destruiu, os gafanhotos destruíram. Se ainda tinha alguma plantação no Egito, alguma plantação boa, os gafanhotos terminaram de destruir. Deus havia enviado essa praga, desafiando o Deus Sabeque, o Deus inseto, para mostrar que ele não tinha controle nenhum, não existia outro Deus que tinha controle sobre a natureza. Então Deus venceu mais um Deus falso, mais um dos deuses egípcios, através da oitava praga, que eram os gafanhotos. Agora, Nova Kids, a nona praga, ela iria desafiar aquele que talvez fosse o Deus mais importante do Egito, o próprio Faraó. Deus iria agora bater de frente, iria desafiar o Faraó. O Faraó era conhecido como o filho do Deus Sol. E era exatamente esse Deus, o Deus Ra, o Deus Sol, que o nosso Senhor estava desafiando agora. E Deus, já que esse Deus era chamado de Deus Sol, enviou para o Egito trevas, escuridão, total escuridão no Egito, Nova Kids, durante, a Bíblia diz, 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada no Egito. Mas lá na região onde os hebreus viviam, na região de Gósen, estava claro, um dia normal, sem trevas, sem escuridão. Deus provando mais uma vez o seu poder e enviando as trevas somente para o povo egípcio que adorava aqueles deuses falsos. Então Deus desafiou o Deus Sol, desafiou o Faraó, que era conhecido como o filho do Deus Sol, e mais uma vez Deus venceu. Nova Kids, Deus mostrou que é o único Deus verdadeiro.
E ele deu oportunidade ao faraó várias vezes. Em todas as pragas que Deus mandava, Deus dava oportunidade para o faraó se arrepender e libertar o seu povo. Mas o faraó não quis. Ele não reconheceu aquilo que eu e você reconhecemos e que os hebreus reconheciam, que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Apesar de os egípcios não terem reconhecido isso, havia um homem na Bíblia que era sogro de Moisés, isso mesmo, um homem chamado Jetro. E ele sim reconheceu, após os grandes feitos do Senhor. Olha só o que Jetro disse. Lá no livro de Êxodo também, ele disse assim: agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. E foi exatamente isso que Deus fez. Os deuses se diziam bons. Eram o Deus Sol, então Deus mandou trevas. E aquele Deus não podia fazer nada. E assim Deus venceu cada um deles. Nova Kids, nós vimos aqui 9 pragas. Mas nós temos uma outra praga. E essa praga é importantíssima também. Mas você só vai conhecê-la na próxima história.